então, rapidamente, sobre essa questão do Mauro Cid, a gente imagina que haverá uma divergência. Se essa divergência vai ser grande, maior em relação a vários dos crimes ou menor e mais pontual, essa é a expectativa de hoje. Mas há essa grande expectativa e, ao que parece, a gente já vai formar maioria em alguns pontos e talvez tenha alguma divergência, que é aí a esperança das defesas de eventualmente conseguir um recurso lá na frente. Mas o que a gente vê, em geral, é o Supremo, pelo menos na data de ontem, muito alinhado, indo em frente, com prova muito robusta, e o ministro Alexandre de Moraes muito seguro na sua explanação. Vamos ver o que vem hoje com o ministro Luiz Fux. Professor, é muito seguro e, assim, é uma fala dura e longa, né? Mais de 5 horas. Longa, contundente, assertiva. Ele falava de forma diferente, era muito diferente do que a gente viu até na comparação com o Flávio Dino depois. A gente viu o Flávio Dino num tom um pouco mais light e o ministro Alexandre de Moraes até com bastante ironia, dizendo, olha, não é meu querido diário, isso aqui não é barquinho de papel, tentando de novo retomar aquela linha desde das lives de 2021 até o 8 de janeiro, dizendo que não há dúvidas, é muito certo, é muito provado, nada é coincidência, fazendo esse link aí para dizer que as provas são robustas. Ele usou muito essa cronologia, né? Começou lá em julho de 2021, em toda a sua explicação ele foi fazendo uma linha do tempo, né? E pontuando bastante tudo aquilo que ele comentava e depois ia ali, de certa forma, respondendo alguns pontos que a defesa apresentou. Achei muito interessante isso. Estou aqui junto da Isabel também, professora. Cuiabá, Isabel, Mato Grosso, Brasil. Uma divergência, digamos assim, entre os ministros. Aliás, essa é a palavra que a gente vai ouvir. 10 de setembro, hoje é o segundo dia do julgamento de Bolsonaro, né? Aliás, segundo dia das declarações dos juízes, né? Ontem falou o Alexandre de Moraes, falou mais de 5 horas, né? Eu acho que uns 4, 5 horas, falando todo o processo, robustecendo as provas, dizendo ele, né? Falou contra o que os advogados manifestaram. Eu acho que está errado. Eu acho que primeiro devia ser a apresentação das provas e depois os advogados, né? Mas é o contrário. Primeiro vem os advogados fazendo a defesa e depois vem o juízo final dos juízes, né? Dos ministros. E hoje quem vai falar é o Luiz Fux. É o terceiro voto. Ontem foi 2 votos do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino, né? Flávio Dino é aquele palhaço que vocês viram ontem. Para mim, aquele cara não acrescenta nada no Supremo Tribunal Federal. Ali é uma indicação política clara, né, de Lula. O cara falou A com CRA. Só mostrou a incapacidade dele mesmo de ser juiz, né, de ser ministro do Supremo Tribunal. Ele, para mim, não vale nada ali. O Alexandre de Moraes foi professor de direito, né? Tem um livro escrito, então ele tem mais argumentos, né? Mas eu duvido se ele realmente passaria no concurso para juiz federal, em primeiro ou em segundo lugar, né? E estaria apto realmente para exercer a cadeira de ministro do Supremo, tá? Duvido muito. Porque até o que ele falou não foi robusto, tão robusto assim. Ele se baseou nas declarações do Mauro Cid, né? E algumas provas levantadas, entre aspas, segundo ele, pela Polícia Federal, né? E também falou sobre a cadernetinha lá do general Augusto Heleno, né? Que tinha muitas coisas escritas e eram prenúncios para o golpe. Falou da minuta do golpe, né? Que a minuta do golpe era prova, né? Se você ler a minuta do golpe, você vai ver prova de que ali realmente, né? Mostrou conversas de Bolsonaro com o outro o rapaz que está sendo acusado lá, que é deputado, se não me engano, ou senador, não sei, não lembro dele o nome, que foi ministro também na época de Bolsonaro. Esqueci o nome dele, né? Daqui a pouco eu lembro. E são várias pessoas que estão sendo julgadas, não é só Bolsonaro, é toda uma equipe, né, de governo, né? Todas as pessoas que estavam ao redor de Bolsonaro, os generais, tal. Já tem general preso, general 4 de 5 estrelas, né? Que era vice de Bolsonaro, quer dizer. Eu não sei até que ponto, né, chegou
que as autoridades brasileiras permitiram que esse homem fizesse tudo isso até agora, né? Até agora, vamos... até agora, né? Até que ponto as instituições brasileiras ficaram tão fracas, que permitiram que um só ministro do Judiciário brasileiro fizesse isso que está sendo feito até agora. Porque as autoridades comprovaram no Brasil que elas são fracas, né? Que o poder é fraco. Deputados fracos, senadores fracos, pessoas do Exército, da Segurança Nacional, né? Nacional e internacional, que são Exército, Marinha Aeronáutica, fracos, né? Generais fracos e incompetentes, ou não conhecedores da profundidade das leis, porque esses generais deviam ser todos formados espero que em direito, né? E que tenham profundidade de conhecimento das leis, ou seja, tanto do Código de Lei do Exército, quanto da Constituição Brasileira e do vade-mecum. Então, um general, para ser general de 4 ou 5 estrelas, tem que ter profundo conhecimento das leis. Deputados também, eu acho que você não pode chegar e colocar um deputado lá que não tem conhecimento de lei, que não é formado em direito, né? Porque o deputado vai ajudar a formatar e criar novas leis para o vade-mecum. Então, um deputado, no mínimo, se espera dele que ele seja formado em direito, né? Talvez não exerça como advogado, mas que seja formado em direito, para saber os meandros das leis. Assim também como os senadores. Os senadores têm que também ser formados em direito para saber os meandros da lei. E não se exige isso, né? Deveria ser uma exigência. Cara, você vai ser senador. Você tem conhecimento de direito? Você fez a faculdade de direito? Então, a OAB não aparece em situação nenhuma. Eu não sei por que existe OAB nesse país. Você já entendeu para que significa a OAB? Porque a OAB não fede nem cheira. Para mim tinha que destruir esse negócio de OAB, acabar com a OAB no Brasil. OAB para mim não existe. Não existe. Então, eu não sei por quê. E também por que advogado não pode fazer propaganda nas mídias do seu escritório de advocacia. Todos os profissionais podem fazer propaganda, menos advogado. É a lei da OAB. Por quê? Não entendi isso até hoje. Se nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e outros mais, pode sim. O advogado pode fazer sua propaganda, ter seu programa. O advogado é livre ali. Aqui é o único país do mundo que advogado não é livre. Por causa de quê? Não sei. Ditadura? Que ditadura, cara? Ditadura já foi, já acabou o período da ditadura em 1984. Entendeu? Foram 20 e tantos anos, 20 anos de ditadura e acabou. Então, de lá para cá, tinha um monte de coisa que tinha que ser modificado no Brasil. Inclusive, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha que passar em concurso, tá? Em primeiro ou segundo lugar, notável saber jurídico, tinha que ser já um juiz de carreira, já é juiz federal, aí sim que você pode ser indicado para ser ministro supremo. Agora vai indicar qualquer advogadozinho por aí? Não. Advogadozinho de porta de cadeia, inclusive? Não pode, tá? Para ser indicado para ser juiz do Supremo Tribunal Federal, tinha que ser juiz já de carreira, ter passado em concurso em primeiro ou em segundo lugar, já ter notável saber jurídico, aí sim é indicado pelo presidente para passar por uma sabatina pelo Senado e pelo Congresso Nacional para ser juiz do Supremo Tribunal, entendeu? Aí sim, uma pessoa experiente, não essa juventude louca que está lá, porque aquele ministro lá, o Alexandre de Moraes, parece um menininho, pô, né? Deve ter uns 30, 40 anos, né? Se chegou aos 50, perdeu o cabelo nessa chegada aí, né? Deve ter mergulhado numa poça de cocô, né, para perder todo o cabelo da cabeça. Uns 10 dias, pelo menos, né? Bom, eu não sei o que aconteceu, mas só sei que eu não respeito esse cara, não respeito mesmo. Pode vir até ordem de prisão, mas não respeito esse homem, entendeu? Eu não respeito o atual Supremo Tribunal Federal do Brasil, não respeito. Devido à história as histórias das falas dos ministros que estavam ali. Muitas falas desconexas e completamente contrárias à nossa lei suprema, à nossa Carta Magna, que é a Constituição Nacional. Por isso que eu não respeito, entendeu? Não respeito porque eu não vejo o ministro Supremo como vítima, né? Acusador, né? Juiz, tá? Ele se coloca em todas as posições ali. E advogado, né? Deles mesmos, né? Entendeu? Então, quer dizer,
Para mim, a coisa ali tá desgringolada, tá mal feita, relator, é tudo, ele é relator, é tudo, né? Então ele ocupa todos os cargos ali, entendeu? E ele manipula os outros, e aí tem a anuência do decano, né? O decano que é o Gilmar Mendes, né? Que é o decano, não sei o quê, tá. Beleza, cara, mas eu não concordo com o atual Supremo Tribunal Federal do Brasil. Para mim, tinha que mandar todo mundo que tá ali embora, sair todos. Inclusive os que foram apontados pela direita também. Todos os 11, entendeu? E começar tudo de novo, do zero. E aí sim, com concurso para juízes. O cara que já é juiz federal, aí ele entraria num concurso e tinha que passar em primeiro ou segundo lugar, entendeu? Assim, tem que ser por concurso. Aí sim, passar pela sabatina do Senado, sabatina do Congresso, e aí sim, passou pela sabatina, né? Tá todo dentro da... O cara realmente tem notável saber jurídico, entendeu? Aí sim ele se torna ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tinha que mudar todas as regras, porque enquanto for desse jeito aí, qualquer presidente mequetrefe que ganhar a eleição, ele indica lá os parceiros dele, os parceiros políticos dele, aqueles que defenderam ele nas causas dele, né? Nos processos que ele tinha, nas acusações que ele tinha. O cara poderia até ser o líder do PCC, mas de repente ele tem um bom advogado e ele se torna candidato a presidente da República. E aí ele ganha as eleições e aí ele indica o pior tipo de canalha que possa para colocar no Supremo, como aconteceu, no Supremo Tribunal, entendeu? Então, muitas regras no Brasil tem que ser mudadas. O Brasil precisa ser mudado, tem que ser passado a limpo. O Brasil precisa mudar muita coisa, inclusive o modo de votar. Eu não acredito nas urnas. Tem que acabar com as urnas e voltar o modo de votação escrito, como era antigamente. E aí tem o pessoal que vai realmente abalizar as eleições escritas, entendeu? Não concordo com urna eletrônica porque eu sei que qualquer um pode tomar conta de um computador desse aqui, um cara muito bom, um hacker, e ele muda todos os direcionamentos que veio da urna eletrônica, da eletrônica, entendeu? Ele pode mudar sim. Os hackers podem mudar sim. Os hackers podem fazer as coisas sim. E se não tiver outros hackers melhor que esses hackers que mudam tudo para realmente ver se foi aquilo lá, foi mudado ou não, alterado ou não, né? Se teve sacanagem, então tem que ser um hacker até melhor, entendeu? Por isso que eu não acredito em urna eletrônica. Tem que ser escrito, tudo escrito, tá? Aurivaldo, você tem um pensamento retrógrado. Beleza, eu tenho um pensamento retrógrado. Mas eu ainda acho que essa é a melhor maneira, tá? Porque hacker, meu amigo, os caras entram aqui no meu computador, já entraram na minha conta, se passando, né? Eu já fui enganado várias vezes por hackers internacionais. Eu já caí em golpes. Recentemente eu caí num golpe, né? Então golpes acontecem direto. A escritórios de advocacia, pergunta para os advogados, escritórios de advocacia estão caindo em golpes, em vários golpes, entendeu? Então isso aqui, meu amigo, não tem como dizer que isso aqui é 100%, até sua rede social, né? O seu zap e tudo mais, você engana. Pessoal, hoje a gente vai fazer algumas modificações. Primeiro, o que a gente vai fazer agora aqui no Notícias do Dia? Nós vamos estudar a lição do dia, tá? Nós vamos estudar a lição do dia e depois a gente vai entrar no assunto da meditação matinal e aí sim a gente vem com as notícias do dia, tá ok? Então nós estamos na lição, quando eu falo lição, de que lição você está falando, Orivaldo? Eu estou falando dessa lição aqui, o título é O Livro de Êxodo, tá? São lições espirituais, lições bíblicas, tá? Então, se você tem interesse, beleza. Se você não tem interesse, o começo vai ser sobre esses assuntos, precisa assistir, aí você só pega as notícias do dia, ok? Mas vamos rapidinho à lição de hoje. Hoje, dia 10 de setembro, aliás, é isso mesmo, 10 de setembro, né? Hoje, dia 10 de setembro, quarta-feira, a justa ira de Deus. A pergunta está baseada em Êxodo 32, 9 a 29. Qual foi a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel? Bom, Moisés se colocou como mediador do povo, né? Ele se colocou, não, senhor, se o senhor vai destruir todo esse povo que o senhor tirou do Egito, né? Porque as nações vão dizer depois que você vai destruir o povo, Deus não aguentou com eles e teve que destruí-los no Egito. E vai ridicularizar o senhor. Nem Deus aguentou com aquele povo.
Nem Deus suportou aquele povo e destruiu-os, né? Porque era um povo teimoso, um povo ruim, um povo mau. Então aí o seu nome, o nome do povo de Israel que vai ficar, vai passar mal para todas as outras nações. Então, em vez de o Senhor destruir esse povo, destrua a mim, eu Moisés, eu me coloco, né? Destrua a mim, mas não o povo. O povo de Israel não, o Senhor não destrua, porque tem crianças ali, tem adolescentes ali, tem pessoas que não sabem nem discernir o que é direito, o da direita e da esquerda, né? Tem pessoas ali muito ignorantes, né? Muito ignorantes, não têm conhecimento e são teimosas, por quê? Por causa da ignorância delas. Então me destrua, a mim, tá? Tira o meu nome do seu santo livro, tira o meu nome do livro da vida, entendeu? Mas o povo não, o povo de Israel não. Então Moisés se coloca como defensor do povo diante de Deus, quando Deus faz a ameaça de destruir o povo de Israel. Deus fez uma ameaça só, ou seja, Deus estava tentando jogar com Moisés, né, para ver até onde iria a fé de Moisés, até onde iria o compromisso de sacrifício de Moisés em favor do povo de Israel, entendeu? E Deus fala isso, aí Moisés se coloca, né, no lugar, né? Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruiria os rebeldes e faria os descendentes de Moisés uma grande nação. Não, vamos destruir esse povo e da sua descendência eu farei um novo povo para, né, levar o evangelho ao mundo, vamos dizer assim, né, da sua descendência. Aí Moisés se coloca como mediador do povo, né? Moisés salva o povo. Moisés nesse momento se torna uma prefiguração, uma figura de Cristo, quando ele intercede em favor do povo. Como Cristo colocou-se, né? Ele intercede em favor de toda a humanidade diante de Deus para salvar a humanidade. Então, Cristo demonstra grande amor pela humanidade. Deus, né, na figura de Cristo Jesus, demonstra grande amor pela humanidade, né? Se coloca no nosso lugar. Moisés é uma figura, né? É uma figura de Cristo. Mas não era isso que o líder hebreu desejava. Em vez disso, ele implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus. Quem os havia tirado do Egito não foi Moisés, mas Deus, por suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas. Ele estava agindo como um intercessor entre Deus e a humanidade. Depois que o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo, Êxodo 32:14, Moisés retornou. Não há registro de que seu rosto brilhasse na presença do Senhor, ao contrário do que aconteceria em Êxodo 34, 29 e 30. O rosto de Moisés provavelmente refletia sua ira. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos, quebrou-as ao pé do monte, Êxodo 32:19. Quebrou as tábuas que continham o decálogo, as 10 promessas, os 10 mandamentos, né? Era um sinal externo da violação de seu conteúdo. Deus não repreendeu Moisés por isso, e mais tarde ordenou que o líder hebreu fizesse 2 tábuas para substituir as primeiras tábuas que haviam sido quebradas. O próprio Deus reescreveria os mandamentos. Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Arão tentou justificar sua transgressão. Primeiro, ele culpou as pessoas. E segundo, ele atribuiu o ídolo a artes mágicas. Eu o lancei, o ouro, no fogo, e saiu este bezerro. Êxodo 32:24. O que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios, que incluíam subir o monte com Moisés e os 70 anciãos. Êxodo 24:1. Arão era muito fraco, né? Na verdade, né? Que ironia sombria! Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. Note que um pecado leva a outro pecado. Nesse caso, idolatria levou à mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. O que essa história nos ensina sobre o poder da oração intercessória? Por quem você precisa orar? A pergunta da lição.
Então nós vimos aqui uma situação, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei na mão, ele viu todo o povo ali adorando o bezerro de ouro que Arão havia confeccionado. Arão era um grande, vamos dizer assim, um escultor, né? E ele fez o bezerro de ouro, era o touro Apis, né? Que era o deus do Egito lá, o touro Apis, e o povo estava ali adorando e festejando e se prostituindo, né? É um carnaval que estava acontecendo ali. Idolatria completa, justamente contra a primeira lei de Deus. Deus abomina a idolatria. E recentemente nós vimos mais uma tentativa mundial de idolatria, né? Canonizaram um menino de 15 anos que morreu, né? Aí, e o Papa atual canonizou o menino, santificou o menino domingo passado, e agora é um novo santo da igreja. Mais uma tentativa de fazer com que as pessoas idolatrem, né? Criaturas. É idolatria isso aí, isso é pecado. Já fazem a idolatria da adoração de Maria, né? Mãe de Deus, Maria, Maria. Um monte de pessoas adoram Maria e não adoram a Deus. São idólatras. E o primeiro mandamento da lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento é tão sério da idolatria, de você adorar outras pessoas, de você admirar outras pessoas, criaturas, ao invés do Criador. Deus não suporta a idolatria. Tanto é que são 3 mandamentos que está ligado a isso. É o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, que está ligado à idolatria, a não ter outros deuses diante de Deus, a não ter outras pessoas, não tomar o nome santo de Deus em vão, não a fazer imagens de escultura, não fazer imagens de escultura de criaturas e adorar e se prostrar diante delas. E aí a igreja, né, na contramão da palavra de Deus, canonizou mais uma pessoa. Quem tem o direito de canonizar e santificar uma pessoa é só Deus, cara. É só Deus. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum papa pode beatificar ou santificar alguém. Nenhum ser humano podre, pecador, pode santificar o outro. Tão podre que morre podre como morreu outro papa. Esse papa também vai morrer podre que nem os outros e pronto. É só um ser humano, é só uma criatura, né, colocada ali. E aí tem todo um escopo de leis, né, para favorecer o Papa, para dizer que o Papa ele não pode errar, ele não erra, que o Papa é representante de Deus na Terra, que o Papa, a palavra do Papa é a palavra do próprio Deus, sendo que na Bíblia, né, parte nenhuma diz isso. O representante de Deus na Terra é o Espírito Santo. Cristo falou que não ia deixar nenhum homem para continuar o trabalho dele, mas ele ia deixar o quê? O mediador, o consolador, né? O advogado, o Espírito Santo. Eis que vos envio o Anacleto, né? O Espírito Santo. E o Espírito Santo que é o representante de Deus na Terra. Não é o Papa, não é nenhum homem, tá? É o próprio Deus, o Espírito Santo. Então, novamente a humanidade está contrariando a palavra de Deus, está contrariando a Bíblia, tá? E vamos à meditação de hoje. Hoje, dia 10 de setembro, que é dia do brigadeiro, é dia do gordo, então é meu dia, porque eu sou gordo, né? Hoje é dia do gordo, você que é gordo, né? Hoje é dia do gordo, dia mundial de prevenção ao suicídio, né? Dia mundial de prevenção ao suicídio e fundação do primeiro jornal do Brasil, hoje dia 10 de setembro. Nós vamos uma meditação, depois a gente vai falar mais sobre esses assuntos aí. A meditação matinal, dia 10 de setembro, diz o seguinte hoje, né? A nuvem de Cristo. O que Rodrigo Silva do Descobertas da Fé diz hoje sobre a nuvem de Cristo? Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Em todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Apocalipse 1:7. Eis que virá e todo mundo vai ver Cristo voltando nas nuvens dos céus, tá bom? Virá nas nuvens dos céus, todo olho o verá. Uma antiga discussão sobre os judeus procurava estabelecer como viria o Messias, em glória e majestade, conforme a descrição de Daniel 7, ou humildemente sentado em um jumentinho, conforme a profecia de Zacarias 9. Um rabino chamado Joshua Ben Levi deu a solução no Talmud. Se os judeus se comportarem, ele virá nas nuvens do céu. Se não se comportarem, virá montado em um jumento. Os seguidores de Jesus entenderam de outra maneira. O Messias viria 2 vezes. A primeira de maneira humilde,
como veio Jesus de Nazaré, e a segunda em glória e majestade, conforme a promessa de seu retorno. João, na abertura do Apocalipse, faz uma combinação de Daniel 7,13 com Zacarias 12,10, para lembrar que o Cristo vindouro é o mesmo que esteve encarnado entre os homens. O Cristo que retorna é aquele a quem traspassaram. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1,7. É interessante notar que, ao contrário de Mateus 24,30 e Mateus 26,64, em que Cristo vem sobre as nuvens, e de Marcos 13,26 e Lucas 21,27, em que Cristo vem nas nuvens, no Apocalipse, Cristo vem com as nuvens. Por que a diferença? Essas não são nuvens atmosféricas, mas sim nuvens de glória associadas à presença divina. O quadro aponta para a divindade de Cristo. Várias vezes Deus se apresentou envolto em nuvens que filtravam o seu brilho para não cegar os presentes. Êxodo 40, 34 a 38, 1 Reis 8, 10 e 11, Atos capítulo 1, verso 9. O único texto dos evangelhos que repete a expressão do Apocalipse é Marcos 14, 62, que fala de Cristo associado à autoridade de Deus. O que para alguns será uma gloriosa visão de Cristo, para outros será a contemplação de sua ruína. Ao falar daqueles que se lamentarão na vinda de Cristo, João usa um verbo cujo sentido literal é cortar o próprio corpo em sinal de angústia, como faziam os pagãos em rituais de luto. Não se trata da automutilação proveniente de um transtorno emocional, mas de um ato de desespero para aqueles que não têm esperança. Ao dizer, eu sou o Alfa e o Ômega, Jesus ecoa as palavras de Deus em Isaías 44, 6, mostrando não apenas sua divindade, mas também sua presença na história humana. Essa é a meditação de hoje. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, obrigado pela noite repousante de sono, obrigado pela vida, obrigado por tudo, Senhor. Nesta nova manhã que começa um novo dia, o Senhor nos encha de esperança, o Senhor nos guarde e nos proteja, nos livra de todos os males, Senhor. O Senhor cura também os enfermos, aqueles que estão no hospital cheios de esperança, esperando da cura do médico humano, mas também que visualizam na sua mente a cura do médico divino, Senhor. Aqueles que têm fé. Ó Senhor, olha para esses teus filhos que estão lá enfermos. Olha também para nós que estamos enfermos do pecado também, Senhor. Nossas emoções, a nossa espiritualidade, a nossa maneira de conceber e ver as coisas, Senhor. Cura-nos completamente e nos torna cada vez mais perfeitos, burilados como um diamante bruto, Senhor. Que chega aquele desenho perfeito, né? Que vem os diamantes já depois de serem bem tratados, bem alinhavados, bem arrumados pelos ourives. Cuida de nós, Senhor. Burila-nos, aperfeiçoa-nos, santifica-nos, Senhor. Dá-nos porção dobrada do Teu Santo Espírito em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Perdoa os nossos pecados pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que pedimos. Amém. Amém. E vamos então às notícias de hoje, tá? Eu já disse que é dia do brigadeiro, dia do gordo, dia mundial de prevenção ao suicídio e também a fundação do primeiro jornal do Brasil. Vamos à temperatura e indicadores financeiros, né? Cuiabá hoje tá quente aqui, tá? Então eu acho que Cuiabá vai chegar aos 38, 40 graus, né? Agora tá uma sensação aí de uns 29 graus, 28 graus, tá? Aqui no estúdio eu tô com 16 graus aqui no ar-condicionado e tô sentindo calor, tá quente, mesmo assim, tá bom? Então os indicadores hoje em Maceió, lá no Alagoas, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27. Então, Maceió tá tranquilo, né? Um clima gostoso lá. O dólar comercial hoje tá em alta de 0,35%, está custando R$ 5,43. O euro está em baixa de 0,13%, está custando R$ 6,36 o euro. A Ibovespa está em baixa de 0,12%, está em 141.618 pontos.
Bitcoin em baixa de 0,37%. Um Bitcoin hoje está custando R$ 605.407,16. O índice IPCA está em alta de 0,26% desde julho de 2025. A taxa Selic está em alta de 15% desde 30 de julho de 2025. O ouro, a grama do ouro em alta. Quem tem ouro está bem, hein? O ouro, a grama do ouro está R$ 643,50 a grama do ouro. Manda sua ajuda aí pro Notícias do Dia, o Fishing News, tá? No Pix, na chave Pix, 4199-646-0100. E também ajude Conectados aqui, ó. Aqui tá o QR Code. Você pode ajudar o Conectados aqui, indo diretamente no QR Code aqui e mande a sua ajuda pro Conectados News, ok? Notícias nacionais. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou nesta terça-feira, dia 9, uma mensagem em que reafirma que a Casa Branca, sob a autoridade do presidente Donald Trump, continuará adotando medidas contra o ministério, contra o ministro Alexandre de Moraes, acusado por Washington de abuso de autoridade e de restringir liberdades fundamentais. Eu estou falando que é só o princípio, tá? O Alexandre de Moraes, ele e a família dele ainda vão sofrer muito com toda essa barbaridade que está acontecendo no Brasil, tá? Distorções aí no Brasil. Então isso para mim é só o começo, né? Das sanções lá da Casa Branca, das sanções norte-americanas. Brasil e Paraguai. Presidente do Paraguai vai ao Paraná buscar investidores e promete estabilidade econômica. Santiago Penha chegou a Curitiba nesta terça-feira, dia 9, oferecendo estabilidade monetária de 84 anos, incentivos fiscais e a promessa de um ambiente amigável ao capital privado para quem quiser investir no Paraguai, do outro lado da fronteira. Então, se você é empresário e quer investir no Paraguai, o presidente que vai dar toda a ajuda para empresários que querem investir no Paraguai. O presidente lá do Paraguai, tá? O Santiago Penha. Congresso promulga emenda que renegocia dívidas de municípios. Matéria limita o pagamento dos precatórios entre 1% a 5% no orçamento. Cidades celebram a medida. Vai ajudar aí muitas prefeituras, né, muitos municípios no Brasil afora. Oposição diz que perícia aponta indício de fraude processual em decisão de Moraes. Parlamentares divulgaram nesta terça-feira, dia 9, um laudo pericial encomendado por um jornalista que aponta indícios de fraude processual em uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A perícia, realizada por especialistas em documentoscopia digital, sugere que uma sentença do ministro foi redigida 6 dias depois da data declarada no documento. Flávio Dino, cara, pra que esse gordo tá aí? Desculpa aí, eu sou gordofóbico, porque eu também sou gordo, tá? Mas é mais um gordo que tá lá fazendo só a M, né? Flávio Dino acompanha relator Alexandre de Moraes. Claro que ele vai acompanhar, porque ele nem sabe o que tá falando. Flávio Dino acompanha relator Alexandre de Moraes, vota pela condenação e Bolsonaro fica 1 voto de prisão. O julgamento será retomado nesta quarta-feira, hoje, dia 10, com a manifestação de Luiz Fux. Após ele votarão a ministra Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Só gente que vai favorecer Alexandre, já percebeu aí? Com exceção de Fux, né, que é uma incógnita. Mas todo mundo é contra a direita no Brasil, contra o bolsonarismo. Então vai ser voto de maioria para a condenação de todos os réus. Você pode acreditar nisso. Mesmo que Fux se pronuncie, né, seja contrário ao que o Alexandre falou, mas a Carmen Lúcia é a favor de Alexandre de Moraes. É um voto que vai ser... Eu não sei por que também essa mulher está fazendo ali. Ela pode até ter um notável saber jurídico, né? Mas não é tanto assim como todo mundo pensa, né? É uma abobrinha, né? É uma abobrinha que vai com o abobrão. É aquela Carmen Lúcia. E depois vai o Cristiano Zanin, que era advogado de Lula. Você acha que Cristiano Zanin, que foi indicado por Lula, vai votar a favor de quem? De Lula, a favor da esquerda, a favor de Alexandre de Moraes. Quer dizer, vai ser 3, 4 votos contra 1 se Fux for contrário, né? Quer dizer,
A maioria ali é para condenação de todos os réus, inclusive de Bolsonaro, né? Isso vai provocar uma crise, já é uma crise no Brasil, uma crise maior ainda com os Estados Unidos, com outros países e também com a direita no Brasil, com todos os da direita no Brasil. Eu sou da direita, tá? Declaradamente direita. Então eu sou contra esse julgamento. Eu sou contra tudo que está acontecendo no Brasil atualmente. Eu já me posicionei aqui várias vezes, ok? Também acho que a direita no Brasil está burra também, porque a direita está toda dividida, já viu? Em vez de se concentrar num candidato só, porque Bolsonaro não vai poder disputar as eleições do ano que vem, isso já está claro, né? Agora a direita se dividiu, tá entre o filho de Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro, o governador de São Paulo, o Zema de Minas Gerais, o Ratinho Júnior lá do Paraná ou Santa Catarina? Do Paraná, entendeu? Quer dizer, a direita está toda dividida, em vez de se concentrar num candidato só e escolher um só para disputar contra a esquerda, dividiu os votos, quer dizer, a direita é burra. Eu já falei aqui, a direita é burra, porque não sabe usar mídia, não sabe usar TV, teve no poder, não soube organizar um canal de TV, um organismo de notícias nacionais e internacionais para combater a Rede Globo, porque a Globo é subserviente à esquerda, a Globo é pela esquerda. A Globo está sempre com Lula, está sempre com esses esquerdistas, socialistas e comunistas, né? E a direita não sabe se organizar na comunicação. A direita está dividida, a direita é burra. Sinto muito dizer, meus colegas da direita, mas a direita é muito burra, né? Não sabe se organizar, tá? Então, o governo de Santa Catarina adquire fuzis israelenses para a Polícia Civil. O governador do estado, Jorginho Melo, rebateu críticas após anunciar a compra de 350 fuzis israelenses para a Polícia Civil Estadual. Santa Catarina vai entrar de pau contra os narcotraficantes. O armamento pesado foi entregue ao delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, para reforçar a segurança pública lá de Santa Catarina. O negócio vai feder para os narcotraficantes lá em Santa Catarina. Eu queria que todos os governadores de todos os outros estados do Brasil, principalmente os estados fronteiriços como Mato Grosso e os demais outros, fizessem a mesma coisa. Comprassem armamento pesado para combater os narcotraficantes, os bandidos, esses terroristas, os narcotraficantes. Polícia Federal investiga a organização criminosa que usava redes sociais para praticar e promover crimes na fronteira do Paraná. A ação visa desarticular organização envolvida em tráfico de drogas, contrabando e outros crimes, com atuação destacada na região oeste do estado. Polícia Federal investiga extração e comércio ilegal de granito. Operação conta com participação auditores fiscais de tributos estaduais da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte. Polícia Federal deflagra operação para combater ataques cibernéticos contra a Universidade Federal do Piauí. As investigações identificaram o suposto mandante e os hackers contratados para a realização dos ataques. Toma-lhe! Toma-lhe, bandidos! Vão cair, todos os bandidos cairão. Os bandidos cairão, principalmente os hackers aí que estão fazendo essas barbaridades com a economia aí do Brasil, né? De estados e do Brasil. Polícia Federal deflagra operação para combater... Eu já falei isso aqui, acabei de falar, né? Ataque cibernético, acabei de falar. Vamos no próximo. Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão, em São Paulo. Cubatão, que é uma das cidades mais poluídas do Sudeste, quiçá do Brasil, né? Cubatão. Apesar de ninguém ter ficado ferido, algumas pessoas tiveram que ser atendidas por equipes de saúde da Unidade Básica de Saúde, UBS, por terem inalado fumaça. Meu Deus, aquela fumaça altamente venenosa, né? Trem da linha 4 amarela descarrilha e interdita trecho do metrô em São Paulo. Estação Vila Sônia foi totalmente esvaziada, incluindo funcionários dos quiosques e os passageiros que foram retirados do trem. Rapaz, teve descarregamento de trem ali. Eu sempre andava, eu morava em São Caetano do Sul e sempre andava naqueles trens, né? Descarrilou lá. Mas ali também tem uns trens muito velhos, né? Tá na hora de fazer uma verdadeira reforma nos trilhos lá em São Paulo.
e criar mais trens pelo Brasil afora, né? Todas as capitais do Brasil deveriam ter trens, né? Para transportar melhor os seus trabalhadores, inclusive Cuiabá. Faz tempo, né? Que é o sonho do Vuolo, né? Senador Vuolo, da família Vuolo, e até agora isso não se concretizou, esse sonho não se tornou realidade, né? Falta de compromisso político dos políticos aqui, daqueles que assumiram a governadoria do estado e tudo mais, um compromisso sério, né? Com as linhas de trens, né? Trens urbanos e também trens para mandar a nossa produção de soja, de algodão, de milho e outras produções que nós temos aqui em Mato Grosso, né? Para outros estados e mundo afora também. Nós precisávamos fazer um estudo sério a respeito disso aí. Não ficar só dependente das rodovias, né? Do transporte rodoviário. Itaú demite 1.000 funcionários após monitoramento de atividades em home office. Cerca de 1.000 funcionários do Itaú Unibanco foram demitidos na segunda-feira, dia 8. As demissões confirmadas pelo banco e pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, atingiram trabalhadores de vários setores e aconteceram em meio a um processo de revisão de condutas relacionadas ao trabalho remoto e ao registro de jornada. Eu sou cliente Itaú e realmente Itaú está, né? A família Salles, né, que é dono do Itaú, do Walter Salles, aquele que ganhou o Oscar, né, ano passado, tá com problemas aí. Então vai ter muitas demissões ainda, além dessas que aconteceram anteontem, né? Feito em Curitiba, aplicativo de caronas promete corridas mais baratas. A frota do mais novo aplicativo de transportes de Curitiba já está nas ruas da capital paranaense. São cerca de 6.000 veículos circulando com o novo aplicativo de Caronas Ru. Pronuncia-se Ru. Eu falei certo, Caronas Ru. Pronuncia-se Ru. Caronas Ru. Uma criação local que acaba de sair da fase experimental iniciada em maio e agora opera oficialmente em Curitiba e região metropolitana. Deviam trazer também esse sistema para Cuiabá, Mato Grosso, né? Eu espero que o prefeito daqui, o Abílio Brunini, também tenha a ideia de copiar isso que está acontecendo em Curitiba, que é muito bom para a população cuiabana, seria muito bom para a população cuiabana. É bom para a população curitibana e vai ser bom para a população cuiabana. Então tá aí uma ideia boa, prefeito Brunini, prefeito Abílio Brunini, para se copiar de Curitiba, tá? Um aplicativo de Caronas Ru. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena 2.912 e prêmio acumulado chega a 55 milhões. Números sorteados foram 09, 25, 37, 41, 51 e 59. Vou repetir, 09, 25, 37, 41, 51 e 59. Próximo sorteio será realizado na quinta-feira, portanto, amanhã, né? Quinta-feira, dia 11, amanhã. Ciência e tecnologia. China surpreende o mundo ao mover terminal em Xiamen de 30 mil toneladas em apenas 40 dias, usando 532 macacos hidráulicos para girar a estrutura em 90 graus com precisão milimétrica. O feito entrou para o Guinness World Records. Tocha de plasma promete revolucionar reciclagem de plástico. Cientistas da Coreia do Sul criaram a primeira tecnologia do mundo que elimina um dos maiores inconvenientes da reciclagem de plástico. Sistema alimentado inteiramente por hidrogênio decompõe resíduos plásticos mistos em menos de 0,01 segundo e não emite carbono. Oh, que maravilha! Esportes! Vamos lá! Eliminatórias da Copa do Mundo, América do Sul, 18ª rodada. Equador venceu a Argentina por 1-0. A Bolívia venceu o Brasil lá na Bolívia por 1-0, na altitude, né?
O Chile empatou em 0-0 com o Uruguai. O Peru perdeu em casa de 1-0 para o Paraguai. O Paraguai venceu o Peru por 1-0. E Venezuela perdeu para a Colômbia. Venezuela 3, Colômbia em casa, tá? Venezuela 3, Colômbia 6. Tá fechando o caixão aí para quem vai realmente se classificar para a Copa do Mundo. O Brasil tá tudo ok, né? Pode deixar o pessoal até vencer, porque o Brasil já está classificado. O Brasil vai fazer parte da próxima Copa do Mundo ano que vem, né? Então, não foi nenhuma novidade ontem, né? A Bolívia venceu por 1-0, porque está na altitude. E outra coisa, ontem o Brasil praticamente jogou com todo o time, era reserva, né? Time reserva. Não jogou com o time oficial, né? Apesar de toda a Globo falar isso, falar aquilo, o Carlito, ele está tentando mostrar aí, mas na verdade o Brasil não jogou ontem, principalmente deixou a Bolívia jogar, né? A Bolívia venceu de 1-0, ok? Seleção brasileira encerra eliminatórias com a pior campanha da história. Futebol, né? Derrota para a Bolívia deixa o Brasil na 5ª colocação com aproveitamento de 51%. Ai, Brasil. O Brasil tem que ser sempre na 1ª colocação, né? Mas ficou na 5ª colocação. Ainda bem que o Carlos chegou lá, né, para salvar o Brasil. Já temos um técnico. Não pode mais reclamar de técnico, tá? Nós temos o melhor técnico do mundo. Nós temos o Lancelotti, é o melhor técnico do mundo, tá? Então não pode mais reclamar de se é falta de técnico. O problema do Brasil não é técnico mais, tá? Agora é jogadores. É jogadores realmente vestir a camisa canarinho, a camisa verde e amarela, e chegar na Copa e demonstrar que é diferente na Copa. O Brasil tem que ir para a Copa para vencer. Para vencer. Você já entra... Cada partida é uma decisão na Copa do Mundo. Cada partida é decisão. É partida decisiva. É decisiva. Então vai para a Copa para vencer. Não é para... vou participar da Copa. Não. É para vencer. Os jogadores têm que botar isso na cabeça. Tem que ter um espírito psicologicamente superior e falar, não, essa partida de hoje é decisiva. É decisiva, é decisão. Vou jogar com toda a minha alma, com toda a minha força, com toda a minha energia. Se eu puder jogar todas as posições, eu vou jogar hoje. E encarar a partida como decisória, entendeu? É isso que o jogador tem que entender. Porque se o jogador não entende isso, não adianta o técnico ter um monte de estratégia, pode ser o melhor técnico do mundo, mas se o jogador é burro, é incompetente, é psicologicamente fraco, ele não vence. Ele não vence. Vai para uma disputa de bola já pensando em perder a disputa. Ele não luta com garra, com força, com... Entendeu? É isso que acontece com a seleção brasileira. Ultimamente tem acontecido. Os caras não estão nem aí, velho. Os caras parecem que estão só por dinheiro, só para aparecer na mídia. Não tem amor pela amarelinha. Não tem amor pelo Brasil. Não tem amor pela amarelinha. Não tem amor. Tem muitos caras que passaram por ali só para aparecer. Esse é o problema. Esse é o problema. Empresários, empresas, né? Tem cara ali que nem devia ser convocado, porque não era o melhor da posição. Foi empresário, empresa, né? Dinheiro que caiu ali na CBF. Dinheiro. Então... virou um comércio ali para ser jogador da seleção brasileira, para vestir a amarelinha, entendeu? Caras incompetentes passaram ali. Agora eu espero que com o Ancelotti se escolha realmente os melhores, não as melhores empresas, os melhores empresários, não, os melhores jogadores de cada posição, os melhores jogadores de cada posição, ok? Isso que eu espero agora. O estádio mais raiz da Série A, na ABCD, começa a ser demolido para virar arena. Casa do Bragantino passará por transformação que deve durar entre 4 e 5 anos. Vai sair ali uma arena fantástica, né? Quando estiver pronto. Daqui a 5 anos você vai ver o resultado. Vai ser uma coisa de louco, né? Esse estádio aí do Bragantino. Essa arena do Bragantino. Vamos falar um pouquinho de tênis hoje. Tênis. SP Open. São Paulo, né? Aberto de São Paulo aí da disputa de tênis. SP Open. Laura Pigossi vence batalha de mais de 2 horas e vai às oitavas. Tenista brasileira superou a norte-americana Elizabeth Mandic por 2 sets a 1 e seguiu adiante na competição. Tênis de mesa.
Hugo Calderano vira 7 perdido e avança WTT Champions de Macau. Brasileiro derrota En Jae-hyun por 3-0. E um dos 7 vence após sair atrás por 8-1. Bruna Takahashi também avança. A brasileira Bruna Takahashi também avança aí no tênis de mesa, na disputa lá da WTT Champions de Macau. Notícias internacionais. Ataque aéreo russo em vila na Ucrânia deixa pelo menos 21 mortos. Presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse que ofensiva era diretamente contra pessoas civis comuns. Polônia abate drones russos em seu território e fecha aeroportos. O comando operacional polonês afirmou que uma operação militar estava em andamento e pediu que moradores permanecessem em suas casas. Eu estou falando, Putin está avançando na Europa, já destruiu praticamente a Ucrânia, agora ele vai para a Polônia e aí ele vai para outros, até destruir a Europa. Se os europeus não perceberam ainda que Putin quer destruir a Europa, é porque são burros demais. Se as autoridades mundiais ainda não perceberam que Putin quer destruir a Europa e quer provocar a Terceira Guerra Mundial, é porque as autoridades europeias e mundiais são burras demais, idiotas demais, complacentes e negligentes demais. É suspeito de introduzir gás lacrimogênio no aeroporto de Heathrow. Na segunda-feira, dia 8, é detido pela polícia de Londres. O spray CS é um agente de controle de distúrbios que pode causar uma sensação de ardor nos olhos, na garganta, nos pulmões e na pele. Cerca de 20 pessoas apresentaram sintomas de irritação. E tinha esse cara, esse louco aí, né? Esse suspeito ele jogou gás lacrimogênio no aeroporto lá. Cara, cada dia aparece um louco maior que o outro, né? É tanta loucura, né? Esse dia apareceu um cara socando as pessoas do metrô. Não sei aonde, uma parte do mundo. Batendo nas senhoras. E só em mulheres que ele batia, né? Ele não bateu em nenhum homem. Ele passava o cara assim, batendo na mulher, derrubando a mulher e tal. Por que ele não faz isso com macho de verdade, né? Com macho. Porque tem macho que não é macho, você sabe, né? Tem macho que é assim. Ai. Não é macho, né? Mas tem macho de verdade. Se ele bate no macho de verdade, o cara arrebenta-lhe os dentes da boca, né? Tira ali toda até a cartilagem do nariz, né? Se você bater no macho em qualquer lugar. Porque macho não aguenta ser agredido, né? Se você agredir um macho na cara, com macho de verdade, o macho vai lhe encher de sopapos. Por isso que não se agride um homem. Se você bater num homem na cara, ele vai revidar. O homem de verdade vai descer-lhe a porrada. Então, nunca entre com violência contra um homem de verdade. Se você fazer mulher, qualquer pessoa, você fazer isso com um homem, você bater na cara de um macho de verdade, o cara vai lhe lascar a porrada. Certo? A não ser que seja muito cristão, né? E que aguente ficar ali no temperamento assim, controlado pelo Espírito Santo e não reaja, como Jesus fez, né? Aí é outra coisa, é pro lado já espiritual, né? Espiritual, tem que ser muito preparado espiritualmente falando. Reino Unido pressiona e garante via OTAN que F-16 argentinos não terão plena capacidade de combate. Então por que está vendendo? Não terão plena capacidade de combate, revelando a força das amarras políticas 40 anos após a Guerra das Malvinas. A Argentina compra caças F-16 dinamarqueses para modernizar sua força aérea. Nas restrições impostas pelo Reino Unido, reduzem o alcance do radar e limitam sua eficácia frente às defesas britânicas nas Malvinas. Gente, então não adianta comprar esses caças argentinos. Vai comprar caça dos Estados Unidos, do Brasil, mas não vai comprar caça lá da Europa, que vai reduzir seu poder de ataque, lá da União, do Reino Unido, lá meu pai, né? Aqui falou que ele comprou esses caças
olha só, esses caças já vieram com limitações para a guerra, né? E esses caras, a Argentina compra caças F-16 dinamarqueses. Mas o pessoal do Reino Unido foi lá e interferiu no poder desses caças. Então, ô Milei, você tá dando um tiro no pé que nem o Babalu, né? Babalu não, como é que é? Pepe Legal. Lembra aquele desenho animado que tinha nos anos 60 e 70? Ah, Pepe Legal. Babalu, agora nós vamos dar um tiro e acabar com os bandidos. Ele atirava no próprio pé, o cavalo, né? O cavalo Pepe Legal. Ô Milei, você está comprando armamento que não vai defender a Argentina, coisa nenhuma, né? Então muda aí a estratégia, usa a cuca. Nem sempre os líderes que estão no comando de um país realmente têm cuca. Tem alguns líderes que têm cuca, é inteligente, mas tem uns líderes que são idiotas pra caramba. Principalmente aqueles líderes que estão lá no Planalto, né? Supremo Tribunal Federal, que estão no Congresso Brasileiro, que estão no Senado Brasileiro. Tem uns líderes lá, cocô na cabeça. No lugar do cérebro, ele não tem cérebro, tem titica de galinha no lugar do cérebro. Tem uns líderes assim pelo mundo afora também, né? Macron nomeia ministro da Defesa como primeiro-ministro da França. Conservador foi escolhido após François Bayrou entregar o cargo de premier. Então, o François Bayrou entregou o cargo de primeiro-ministro da França e agora Macron, ele nomeou aí, então, o ministro da Defesa, que era o ministro da Defesa, como novo primeiro-ministro lá da França. O maior navio de cruzeiro do mundo entra no mar pela primeira vez no estaleiro Meyer Turku, na Finlândia, e começa a operar em 2026, ano que vem. O navio pesa mais de 250 mil toneladas. Meu Deus, isso aí quando afundar, vai afundar bonito, né? Mais bonito do que o Titanic. 250 mil toneladas. E tem capacidade para transportar mais de 7.600 passageiros em viagens pelo Mediterrâneo e Caribe. Bom, se você gosta de fazer esses passeios nesses barcos monstruosos, maravilhosos, né? Com show de Roberto Carlos, com show de outros artistas, faça, meu amigo, faça, você pode fazer, faça. Mas você perguntar, Orivaldo, você quer ir para um cruzeiro, não sei o que, na costa brasileira? Eu vou falar para você assim, ó, querido, querida, nana, nina, não, nana, nina, não, eu não vou em cruzeiro, nenhum, barco nenhum, navio nenhum, mas é um navio mais tecnológico, é o Titanic atual. É o Titanic atual. Eu vou falar pra você, ó. Nana, nina, não. Com o mar não se brinca. Com o clima, com o tempo não se brinca. Eu não vou em navio nenhum, né? Pra mim já é uma história eu pegar um avião e voar. Sair voando. Eu vou, mas vou com medo. Quando eu vou, né? Quando eu pego um avião, eu vou com tanto medo que eu tenho, se alguém estiver lá dentro do avião, lá no pleno voo, fazer assim, sim! Eu já saio correndo, gritando lá dentro do avião. O medo que eu tenho dentro do avião. Agora imagine navio, meu irmão. Não gosto, não vou. Não gosto de praia, de mar. Eu convido você para ir no Araçagi, Ponta de Areia, lá no Maranhão. Eu fui uma vez, cara, eu saí de lá aterrorizado com as águas marinhas que tinham lá. Não vou, cara, eu não gosto de mar, não gosto de praia de mar, não. Não vou. Cara, você vai ser surfista, não, você vai ser, eu não. Cara, eu vou fazer sky surf, você vai, eu não vou. Eu não vou, não gosto, não vou, eu morro de medo. Morro de medo. Vou nada, não. Então, aí, maior navio, eu já falei, maior navio, né? E esse navio, ele vai, esse Meyer Turku da Finlândia, né, que é um estaleiro lá, ele vai então viajar pelo essa 250 mil toneladas e tem capacidade para transportar mais de 7.600 passageiros em viagens pelo Mediterrâneo e pelo Caribe. Vai você, titio, vai você, titia, eu não vou não. Israel realiza ataque contra a liderança do grupo terrorista Hamas. Alô, oi. Você acha que Israel vai parar de atacar a faixa de Gaza? Nananina não. Vai não. Israel vai destruir Gaza. Né? Enquanto eles não entregarem todos os reféns, vivos de preferência, para Israel, né? Israel vai destruir e vai matar todos os líderes do Hamas.
Você pensa que Israel vai perdoar os líderes do Hamas? Você pensa que por um acaso subiu a cabeça de um israelense que está na liderança do país de Israel, perdoar o Hamas por tudo que o Hamas já fez contra Israel? Não vai. Os israelenses vão matar, vão destruir todos os líderes do Hamas. Esses caras já estão condenados. São zumbis, mortos-vivos. Eles já estão mortos, muitos deles já sabem, outros não, mas já estão mortos. Eles não vão perdoar os palestinos que fazem parte do Hamas. Não vão. Eles serão caçados a vida inteira. Mesmo que se faça um acordo para tirar os reféns de lá, eles vão tirar o refém, vão dar em troca os prisioneiros que estão lá em Israel, vão trocar por prisioneiros e tal, mas aí Israel vai continuar atrás do Hamas. Israel vai continuar atrás. E não vai perdoar esses caras do Hamas em lugar nenhum. Nem do Hezbollah e nem dos Houthis. Entendeu? Os Houthis, aliás, os Houthis, né? Não vai. Não vai. Não vai mesmo. Compreendam isso. Tá claro isso aí? Tá claro? Tá lúcido? Então tá ok. Beleza. Países árabes e ONU. Não, peraí. Vamos voltar aí, tio. Israel realiza ataque contra a liderança do grupo terrorista Hamas no Catar. Essa é a primeira vez que forças israelenses realizam um bombardeio dentro do território do país árabe. Hamas diz que ataque de Israel a Doha matou 5 integrantes do grupo. Filho do líder Khalil al-Hayya foi morto em bombardeio à capital do Catar. Países árabes e ONU condenam o ataque de Israel contra a liderança do Hamas no Catar. Entre os países árabes, a Arábia Saudita, por meio do seu príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, expressou solidariedade ao emir Sheikh Tamim al-Thani e classificou a ação de Israel como um ato criminoso. O governo saudita declarou ainda estar mobilizando todas as suas capacidades para apoiar Doha. Ai, que medo! Grupo terrorista Hamas assume responsabilidade por ataque a tiros em Jerusalém. Israel diz que atentado que matou 6 pessoas motivou operação contra a liderança do grupo palestino em Doha. Israel manda demolir casas nas cidades de suspeitos de ataque em Jerusalém. Governo também quer revogar permissões de trabalho de centenas de moradores dos locais e parentes dos envolvidos nos disparos. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Papa. Assunto agora é o Papa. Presta atenção. Papai de todos, né? Cristo disse: a ninguém chameis de Papa, a ninguém chameis de Pai, porque só um é o vosso Pai, o Deus que está nos céus. Deus, só um é o nosso Pai, Deus, tá? Nenhum outro ser mais é nosso Pai, tá bom? O nosso Pai é só Deus. Então a ninguém chameis Pai, Papa, o Pai de todos. E foi exatamente isso que a humanidade fez. A humanidade colocou um papai de todos. Quer dizer, desobedecendo frontalmente a ordem de Jesus. Tá? Papa Leão diz que situação é muito séria. A situação é muito séria após o ataque de Israel no Catar. Forças israelenses atacaram alvos do Hamas em Doha, capital do país árabe. Isso é muito sério. Não é sério não. Matou pessoas. Não é sério. É sério? Isso é muito sério. Acorda, senhor. Acorda, Papa. Acorda, velho. Em que mundo que você tá? Né? Em que mundo que você tá, velho? Até agora você não demonstrou pra que veio. Papa Leão. Barco de militantes rumo a Gaza é atingido por drone na costa da Tunísia. O incêndio foi rapidamente controlado e não deixou feridos. Autoridades tunisianas contestam a versão dos ativistas sobre a causa do incidente.
são militantes, tá, cara? O pessoal do barco era militante. Eles estavam indo para onde? Rumo a Gaza, né? Esses militantes, ele foi atingido por um drone da costa da Tunísia. Então, o incêndio foi rapidamente controlado e não deixou feridos. Mas as autoridades tunisianas contestam a versão dos ativistas sobre a causa do incidente. Então, por que esses ativistas estavam indo para lá, para Gaza? O que eles queriam de verdade? Quer aparecer na mídia. Vamos aparecer na mídia! Vamos aparecer na mídia! Vamos aparecer na mídia! Ah, para! Para que esses caras querem ir para Gaza? Quer aparecer, né? Manifestantes incendeiam parlamento no Nepal após renúncia do primeiro-ministro. Centenas de manifestantes incendiaram o parlamento. Imagina se isso acontecesse aqui no Brasil. Não quero nem imaginar. Mas se acontecer, vamos fazer assim uma imaginação assim bem fértil. Imagina se de repente o povo se revoltasse contra o governo brasileiro e fizesse o que os nepalenses estão fazendo lá no Nepal contra as autoridades e os prédios e os palácios dos governantes. Imagina se o povo aqui se revoltasse, fosse para Brasília, todo o povo brasileiro, entendeu? O povo brasileiro, e fizesse o que deveria fazer, né? Não deveria fazer, mas fosse lá e incendiasse tudo. Imagina, velho, o que está acontecendo no Nepal, acontecesse no Brasil. Só imagina, né? Então, manifestantes incendeiam o parlamento no Nepal após renúncia do primeiro-ministro. Centenas de manifestantes incendiaram o parlamento do Nepal nesta terça-feira, dia 9, portanto ontem, após a renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli, depois que a repressão aos protestos contra o governo na segunda-feira, dia 8, deixou pelo menos 19 mortos. Etiópia inaugura maior projeto hidrelétrico da África. A grande barragem do Renascimento envia um sinal importante, pois o país foi a primeira nação do mundo a proibir a importação de veículos com motor a combustão. Tá certo, tá certo. Etiópia inaugura o maior projeto hidrelétrico da África. A grande barragem do Renascimento envia um sinal importante, pois o país foi a primeira nação do mundo a proibir a importação de veículos com motor a combustão. Ó, exemplo. Conselheiros de Trump. Ah, meu irmão, os conselheiros que o Trump tem, hein? Ali tá o Dunga, tá o Zangado, tá o Soneca, né? São os 7 anões conselheiros de Trump. Vamos lá, vamos ver. Conselheiro de Trump expressam revolta sobre ataque de Israel no Catar. Nós estamos revoltados. Presidente americano foi informado sobre o bombardeio pouco antes do início. E não por Israel, mas pelo presidente do Estado-Maior Conjunto, general Dan Kine, segundo um funcionário dos Estados Unidos da América. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Acredita? Meu amigo, eu informo-lhe que Papai Noel não existe. Se você acredita nisso, você acredita também que Papai Noel existe, tá? Você acha que eles não sabiam com antecedência, gente? Pelo amor de Deus. A maior força militar que manda todo aqueles instrumentos militares que Israel usa é americano, norte-americano. Os norte-americanos que vendem para Israel, que praticamente dá, né? Porque Israel é a representação dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. É a democracia nos Estados Unidos, lá no Oriente Médio, entendeu? Então toda a força de ataque e tudo mais é norte-americana. É material norte-americano, acordos norte-americanos, entendeu? É Estados Unidos que protege Israel, é os Estados Unidos que está por trás de todo o que acontece em Israel. Então não adianta ver com essa conversa que Trump não sabia. Ele só foi saber alguns minutos antes do ataque. Ah, faça-me o favor, Trump. Essa historinha para Carochinha, da tia Carochinha, né? Da barata Carochinha. Essa historinha é muito fraca. O povo do mundo todo não é besta para acreditar numa bestalhagem dessa. Para. Faça meu favor, titio. Vamos lá. 89% da população de Cuba vive na extrema pobreza. Novidade. Vive na extrema pobreza e mais de 70% quer deixar o país. Você achava que isso era uma novidade? Não é, cara. Faz tempo que é isso. Cuba
Ninguém mais quer vir em Cuba. A maioria dos cubanos quer vir embora para outros países. Quer ir para os Estados Unidos, quer ir para o Canadá, quer vir para o Brasil, quer ir para a Europa, quer sair de Cuba. Ah, quem quer ir para Cuba é o nosso ministro das Finanças no Brasil, né? O Tachad. O Haddad quer ir para morar em Cuba, não quer? Lula também quer ir morar em Cuba, quer morar em Havana. Lula e a Janja. A Janja quer morar em Cuba, quer morar em Havana, não quer? Alexandre de Moraes, que vai morar em Cuba, ele quer ir embora para Cuba. 89% da população de Cuba vive na extrema pobreza e mais de 70% quer deixar o país. O Observatório Cubano de Direitos Humanos, OCDH, divulgou nesta terça-feira, dia 9, os resultados do 8º relatório sobre o estado de direitos sociais em Cuba, apontando que 89% da população da ilha vive em situação de extrema pobreza. Meu Deus, que novidade! Né? O levantamento feito a partir de 1.344 entrevistas em todas as províncias retrata um cenário de miséria generalizada, que contrasta com a propaganda oficial do regime. Né? A propaganda é uma coisa, a realidade é outra, gente. Vamos lá! Chavismo convoca venezuelanos. Tio Medi, Maduro, Tio Medi, convoca venezuelanos para todas as frentes de batalha e reforça aliança com o Irã. O Irã vai nos ajudar, o Irã vai vencer os Estados Unidos junto conosco, disse Maduro, disse Medi. O regime chavista pediu, na segunda-feira, dia 8, que os cidadãos da Venezuela se preparem em todas as frentes, diante do envio de tropas militares dos Estados Unidos ao Mar do Caribe, em tese para combater o narcotráfico. Sob a mira dos Estados Unidos, Maduro, antecipa novamente o Natal na Venezuela. Natal na Venezuela. Antecipa o Natal na Venezuela. Em pronunciamento na noite de segunda-feira, dia 8, transmitido pela emissora estatal VTV, o líder chavista decretou que as celebrações natalinas terão início já em 1º de outubro, em meio à crescente tensão com os Estados Unidos pela mobilização de navios militares americanos no Caribe. Então, a partir de 1º de outubro, começa o Natal lá na Venezuela. Decreto de Maduro. FMI reitera apoio a Milei após derrota em eleições argentinas. Em comunicado, porta-voz Juliet Kozak disse que fundo segue em colaboração estreita com autoridades argentinas. A FMI, a Argentina está com uma dívida ainda que Milei vai ter que sanar esse problema. Ele tem mais 2 anos só. Milei só tem mais 2 anos para sanar todos os problemas de dívidas da Argentina. O tempo está passando rapidamente, Milei. Eventos históricos que aconteceram no dia 10 de setembro de anos atrás. Em 1509, um terremoto conhecido como Pequeno Juízo Final atinge Constantinopla, atual Istambul, na Turquia. Em 1808 é lançado a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal impresso no Brasil. Em 1837, o líder farroupilha Bento Gonçalves foge da prisão e volta a comandar a rebelião. Em 1846, Elias Howe, um inventor norte-americano, recebe uma patente para a máquina de costura. O inventor da máquina de costura, Elias Howe. 1898, a imperatriz Elizabeth da Áustria é assassinada pelo anarquista italiano Luigi Lucchini. 1936, o primeiro campeonato mundial de motociclismo individual é realizado no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, em 1936, né? Olha aí, 1936. A moto já está fazendo sucesso. 1937. 9 nações participam da Conferência de Nyon, ou de Nyon, na Suíça, para tratar da pirataria internacional no mar Mediterrâneo. Pirataria já existe há muitos anos atrás, né? Não é novidade, não, né? Quem pirata existe até hoje e sempre existiu, né? Desde que Caim matou Abel, começou a pirataria.
1960, nas Olimpíadas de Verão em Roma, Abebe Bikila, maratonista etíope, se torna o primeiro africano subsaariano a ganhar uma medalha de ouro, vencendo a maratona com os pés descalços. Herói, né? Herói. Com os pés descalços ele venceu. 1961, no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, um acidente provoca a morte do piloto alemão Wolfgang von Trips e 13 espectadores que são atingidos por sua Ferrari. 1974, Guiné-Bissau ganha sua independência de Portugal. O povo de Guiné-Bissau é um povo sofrido, né? Guiné-Bissau é um país que precisa muito da ajuda internacional, inclusive a ajuda do Brasil, tá? Conseguiu sua independência só em 1974, né? Já no final do século XX, praticamente. 1977, Hamida Djandoubi, condenado por tortura e assassinato, é a última pessoa a ser executada pela guilhotina lá na França. A guilhotina na França só termina em 1977, tá? Quando esse cara aí perdeu a cabeça. A capita. 2002, a Suíça, tradicionalmente um país neutro, torna-se um Estado membro das Nações Unidas. E 2022, né? Já finalizando aí aquela crise, né? Da Covid-19, 2022, Carlos III é oficialmente aclamado como o rei do Reino Unido, Inglaterra, Irlanda do Norte e todos os países membros da Comunidade das Nações, o Commonwealth, né? Então, Carlos III, né? É aclamado rei do Reino Unido, que é o Charles, né? Príncipe Charles, né? Que era Príncipe Charles, hoje é Charles III, né? Ou Carlos III, oficialmente aclamado como rei do Reino Unido, Inglaterra, Irlanda do Norte e todos os países membros da Comunidade das Nações. Então, o grande rei hoje, o rei, né? No Reino Unido é o Charles III ou Carlos III. Bom, pessoal, essas foram as notícias de hoje, né? Dia 10 de setembro de 2025. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui de novo. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe você, né? E que você tenha juízo hoje. Busque a Deus, ande com Deus, fique com Ele, né? E trabalhe intensamente. Porque conforme for as notícias e os interesses políticos, pouco vai mudar na sua vida se você trabalhar. Então, se você trabalhar intensamente, né? Cuidar dos seus negócios, não importa a política, né? Não veja crise em todo lugar, né? Construa a sua vida olhando para Deus, para o Altíssimo. Pense em Jesus e bota o barco para frente. Trabalhe, porque a única maneira que dignifica realmente o ser humano, o que dignifica o ser humano é o trabalho. Tá? O trabalho com inteligência, o trabalho com solidariedade, né? Ajude seus colaboradores, faça o bem para todo mundo. Faça o bem sem olhar a quem, não importa a religião da pessoa, não importa a cor, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é pobre ou rico. Faça o bem, só faça o bem, o bem, até para os seus inimigos, faça o bem, entendeu? É isso aí. Deus abençoe, até o próximo Conectados, né? Notícias do dia e também os programas aqui do Conectados 7 News. Bye, bye.